Sejam bem-vindos à conferência que vamos aqui dar sobre a gestão híbrida aplicada a projetos de data science. Nós organizámos esta conferência de uma forma muito simples para dar muito tempo ao nosso estimado professor doutor Hélio Costa para fazer uma apresentação sobre a gestão híbrida e em especial aplicada a projetos de data science. Eu vou fazer uma pequena introdução ao tema, só para introduzir aqui a conferência. O professor doutor Hélio Costa é doutorado em Ciências da Computação, é um Senior Project Manager, tem vários certificados e vários diplomas nesta área e é o fundador do Flex Hybrid Model. O Flex Hybrid Model é um modelo que foi criado pelo professor Hélio Costa, que tem tido muito sucesso em termos de aplicação. Vamos então começar aqui a apresentação e temos aqui gestão híbrida aplicada a projetos de data science. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, como vocês sabem, tudo acontece e muda rapidamente. A utilização adequada destas novas tecnologias digitais será fundamental para garantir o sucesso das organizações. Estudos recentes comprovam que as organizações inovadoras que dão prioridade às capacidades e conhecimentos digitais terão maior probabilidade de sucesso nos seus projetos. As tecnologias digitais estão a redefinir os princípios básicos da estratégia e a mudar as regras de como as empresas devem operar no mercado para conseguirem ter sucesso. E os projetos são fundamentais para as organizações poderem inovar. Já tinha dito aos meus alunos que está estimado que cerca de 40% do PIB mundial atualmente é gerado por projetos bem-sucedidos. Portanto, estão a ver a importância daquilo que são projetos em termos do impacto que têm no próprio PIB mundial. E a inovação originada por novos projetos apresenta enormes desafios e são necessários empreendedores para transformar projetos em realidade. Estamos a viver a quarta revolução industrial, que é caracterizada por grandes alterações que são associadas à transformação digital numa realidade de economia digital. A quarta revolução industrial está caracterizada pela robótica, inteligência artificial, pela Internet of Things, pelo Big Data, pelo Quantum Computing e também pelo Quantum Communications. As comunicações são cada vez mais rápidas e mais eficientes. Mas o que é a economia digital? Toda a gente fala em economia digital, mas eu procurei encontrar um modelo que pudesse explicar bem e que ficasse claro o que é de facto a economia digital, e ela pode ser vista em três níveis. Um primeiro nível é um broad scope, é a economia digitalizada, que tem a indústria 4.0, a economia algorítmica, a agricultura de precisão, o e-commerce, o e-business ou e-business, e, portanto, este, digamos, é o primeiro scope da economia digital. O segundo é a economia digital propriamente dita, que é representada pela economia de plataformas, pelos serviços digitais, pela economia de partilha, por exemplo, o Uber ou o Uber Eats são a economia de partilha, a economia de gig são aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, na entrega do Uber Eats, representam aquilo que hoje se chama de economia gig, que é caracterizada por empregos que estão relacionados a toda esta questão do digital e que, de alguma forma, têm características muito especiais. Temos um terceiro scope, que é o core, que é o setor, enfim, de base digital, que contempla o fabrico de hardware, a consultoria de software e de IT, serviços de informação e telecomunicações. Este boneco está muito feliz na perspectiva enfim, da explicação da economia digital. Foi criado no âmbito do Digital Economy Report das Nações Unidas em 2019. E o Data Science, como sabem, é uma abordagem interdisciplinar que combina várias técnicas, estatísticas e domínio de ferramentas para analisar dados, identificar padrões e fazer previsões para tomada de decisões. E os projetos de Data Science têm vindo a ganhar grande relevância, destacando-se, por exemplo, projetos de inteligência artificial e de machine learning, entre outros, com a utilização de Python.
Na realidade, os projetos de data science apresentam particularidades que os diferenciam face a outros tipos de projetos. E para a obtenção de bons resultados, há que garantir uma criteriosa recolha e depuração dos dados a utilizarem e efetuar o seu tratamento com técnicas e ferramentas adequadas. Escolher uma abordagem adequada para a construção de uma metodologia a aplicar em um projeto é fundamental para ajudar a aumentar a sua probabilidade de sucesso. Mas não existe uma abordagem única que se possa assinalar como sendo a melhor para todos os projetos, pois, como vocês sabem, cada projeto é sempre um projeto diferente. Para a gestão de um projeto, a escolha da abordagem a utilizar depende de vários fatores, tais como a natureza do projeto, necessidades dos stakeholders ou partes interessadas, a cultura organizacional e a disponibilidade de recursos. Mas que abordagens é que nós podemos considerar nesta perspectiva? Vamos ter as abordagens tradicionais ou preditivas, por exemplo, o modelo Waterfall, em cascata, as abordagens ágeis como o Scrum, o Kanban, o Lean, o XP e outras, abordagens híbridas que combinam as boas características das anteriores, e é por isso que nós aqui vimos hoje fazer esta conferência para analisar esta situação de utilização das abordagens híbridas em projetos de data science. Bons exemplos de abordagens híbridas são o Flex Hybrid Model, criado pelo nosso convidado de honra hoje, o professor Dr. Hélio Costa, e o PRISM, por exemplo, que é criada como uma abordagem orientada à sustentabilidade pelo Green Project Management Global. Para este tipo de projetos tem vindo a ser sugerida, para projetos de data science, a adoção de abordagens ágeis com maior flexibilidade para a adaptação ao longo do ciclo de vida dos projetos, motivando a intervenção do cliente no projeto ao longo do tempo, de forma mais frequente, e as abordagens tradicionais ou preditivas são mais adequadas quando os requisitos do projeto estão bem definidos. Mas colocamos hoje uma questão que é muito importante, que é: podemos recomendar a utilização de abordagens híbridas para projetos de data science, reunindo as melhores características das outras duas abordagens? E o professor Dr. Hélio Costa vai nos ajudar a responder esta pergunta. Obrigado por terem assistido aqui a esta apresentação. Caro Hélio, tem a palavra e muito obrigado por estar aqui presente hoje conosco. Penso que vai ser muito interessante. Muito Eu obrigado. que agradeço, Antônio, eu que agradeço o convite. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Deixa eu só falar um pouquinho sobre mim aqui, né? Meu nome é Hélio Costa, como o Antônio já falou. Sou brasileiro, como vocês podem perceber pelo sotaque, né? É nítido que eu sou brasileiro. Mas moro cá em Braga tem 6 anos, né? Muito gosto. Melhor cidade de Portugal, né? É, Bem, é uma brincadeira que eu faço. Então, moro aqui há 6 anos, né? E trabalho já com projetos, já tem em torno de 25 anos, mais ou menos, já estou nesse mundo aí, escrevendo artigos, livros, teses e mestrados e doutorados e pós-doutorados e dando aulas, formações, consultorias, escrevendo guias, criando ferramentas. Então, assim, vamos dizer assim, eu já trabalhei com coisas em 16 países diferentes. Então, assim, tem uma longa estrada, né, Antônio, para poder, muita história para contar. Mesmo aqui agora na sexta-feira eu cheguei da Arábia Saudita. Estava dando um treinamento, consultoria lá numa empresa lá, num fundo de investimento sobre gestão de projetos. Então, assim, é uma coisa meio doida, assim, sabe? A gente vai andando pelo mundo todo aqui, daqui a pouco a gente não sabe nem onde está mais. Mas essa é uma história bacana, né? Porque essa história de gestão de projetos, a gente fica pensando assim, por que que serve um projeto, né? Então, um projeto serve para entregar valor para alguém, né? Ele só surge para isso. Ele surge quando você precisa suprir uma necessidade, né? Alguém ou um grupo de pessoas tem uma necessidade e essa necessidade precisa ser suprida de alguma forma. Isso pode ser por meio de uma aplicação, pode ser por meio de uma ponte, pode ser por meio de uma casa, pode ser por meio de uma usina hidrelétrica, não importa, né? Essa solução que vai ser dada a esse problema, né, vai suprir essa necessidade e criar um valor que tem que ser percebido por essas pessoas que têm essa necessidade. Então, assim, é para isso que existe um projeto. Ele existe para suprir essa necessidade e transformar o seu estado atual em um estado futuro diferente, né? É para isso que existem projetos. E existem vários tipos de projetos, né? Como vocês podem saber, um deles
é esse de data science que existe por aí, que vem tomando conta do mundo há algum tempo atrás, para que a gente possa tomar mais consciência, né, dos dados que estão disponíveis e tomar decisões mais bem informados, né? Para isso que a gente vai tentar entender e estudar esses dados, transformar esses dados em informação, essa informação em conhecimento, né? E aplicar isso de forma adequada, criando aquilo que nós chamamos de sabedoria, né? Daí vem esse ciclo de evolução daquilo que são os dados, até a gente conseguir aplicar aquilo de forma adequada e criar valor para os nossos stakeholders, para a nossa empresa ou para nós mesmos, tá? Daí vem essa história. E aí, eu vou começar a fazer perguntas aqui, especialmente para as pessoas que estão com câmeras ligadas, Antônio, para poder a pessoa ficar ali, entendeu? Então, você não quer fazer pergunta, então você fica com a câmera ligada. Quem tiver com a câmera ligada, eu vou começar a perguntar, né? Muito bem. Ó, Luiz Tavares, tá aí? Pessoal, fica atento que eu vou perguntar, hein? Vou perguntar. Estou Ana, tá aqui, por aí? professor, estou aqui, mas Opa, estou a chegar, ainda estou aqui, mas estou a chegar ao escritório a ainda. chegar. Sim, sim. Mas você pode responder a pergunta ou não? Posso responder. Eu assim que chegar no escritório eu ligo. Posso responder, claro. Posso. Então, mas vamos lá, presta atenção, Luiz. Olha só. Quando a gente fala de gestão, né, no projeto especificamente, tá? Nós temos, como o Antônio bem falou, três tipos de abordagem. Uma abordagem preditiva, uma abordagem adaptativa, as pessoas falam ágil, mas o nome correto da abordagem é adaptativa, e uma abordagem híbrida, tá? O que é essa abordagem? É a forma como você vai encarar um problema a ser resolvido, tá? Então vamos lá, Luiz. Eu posso encarar ele de várias formas, tá? Então a gente tem que entender que essa abordagem é algo bem amplo e dentro desses tipos de abordagem existem diversas práticas, ferramentas, modelos, métodos, frameworks, debaixo desses três abordagens, tá? Mas a abordagem são essas três: preditiva, a adaptativa e a híbrida, tá certo? A pergunta é, Luiz, o que diferencia uma da outra? Você tem noção, Luiz? O que faz com que uma coisa seja uma abordagem preditiva, a adaptativa ou híbrida? Tem noção? Eu diria que a preditiva será aquela que nós tentamos prever e abordar com base como a própria mensagem diz, prever. Hum, Ah, a outra, peço que me repita o nome, não a híbrida, a outra. adaptativa A ou a... adaptativa é aquela que nos adaptaremos à circunstância que existe e sobre a qual poderá não haver possibilidade ou não estará flexível a alterações, e a híbrida é um mix dos dois. É assim a minha interpretação à primeira vista. Não está tão ruim da verdade, não. Está muito boa a sua percepção, tá? Muito boa. Mas vamos lá. Vamos tentar entender quais são os nomes para que isso a gente possa entender, vamos dizer assim, a etimologia da coisa e logo fica mais fácil entender isso. Preditivo. Preditivo. Ô Inês, preditivo. O que é isso? É aquilo que você consegue pré-dizer. Concorda? Pré-dizer. Você tem uma antecipação àquilo que vai acontecer lá na frente. Adaptativo é aquilo que você precisa de uma adaptação rápida a esse contexto. E híbrida, como ele falou, literalmente é a mistura deles. Então, a partir de agora, eu vou apresentar alguns slides para vocês aqui, não muitos. Eu consigo compartilhar aqui meus slides? Consigo, né? Muito bem. Já conseguem ver aqui esse slide aqui, desse olhinho aqui? Sim? Sim, professor. Muito bem. Então vamos lá. É, Vou pegar aqui e veja só. O slide está em inglês, tá, pessoal? Uma apresentação que eu já tinha, mas assim, eu acho que todo mundo consegue entender. As diferenças das abordagens, ela basicamente está quanto você consegue predizer as coisas para frente. Você sabe o que tem que ser feito? Então, se vocês começarem a fazer essas perguntas para vocês, facilmente vocês vão tentar entender, rapidamente vocês vão entender qual é a abordagem que tem que ser adotada, né? O que tem que ser feito? Você sabe o que tem que ser feito? Se você sabe o que tem que ser feito, já é um grande indício que isto não é uma abordagem adaptativa.
Você sabe qual é o problema que tem que ser resolvido? Se você não sabe qual é o problema que tem que ser resolvido, isto já te dá um indício de que isto precisa de uma abordagem adaptativa. Esse problema que está tentando resolver, ele é conhecível? Ou seja, eu não conheço o problema, mas ele é conhecível por meio de alguma estratégia? Sim. Então, isso já dá uma noção para você que tem que ter alguma adaptabilidade, né? Então, assim, esses ambientes se misturam, ou seja, parte das coisas você consegue dizer, parte das coisas você não sabe dizer. Então, quando você tem esse ambiente onde você sabe tudo ou não sabe nada, você tem dois ambientes distintos. Quando você consegue predizer tudo, você está 100% preditivo. Se você não sabe nada, às vezes você não sabe nem o problema, tem que ser totalmente adaptativo. Qualquer combinação dessas duas coisas vai te gerar um ambiente híbrido, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui, deixa eu perguntar aqui a Inês. Inês, tá aí? Estou. Ô, Inês, você gosta de caminhar? Tá aqui, ó. Caminhante. Gosto. Pensa que você está tentando chegar aqui do outro lado da montanha. Você aqui, como um caminhante, um montanhista, consegue enxergar todo o percurso? Sim ou não? Não, Não. Mas você quer chegar lá, né? exatamente. Como é que você vai saber fazer um planeamento de tudo que vai acontecer neste momento aqui? Não dá, né? Não dá. Então você tem que andar um pouquinho, para, analisa o contexto e toma uma decisão do próximo passo. Pode ser por ali, pode ser por aqui. E vamos supor que você esteja aqui. Aí você consegue planear daqui até aqui, mas você tem que parar aqui, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Então, quando chegar aqui, você tem uma nova visão do seu futuro, baseado no que aconteceu aqui e do contexto, e você vai tomar novas decisões. O que que acontece aqui, Inês? Você não consegue planear tudo. É impossível. Por quê? Para você dar um próximo passo, você precisa chegar até aqui e analisar o contexto, ver o que aconteceu e adaptar. Isto é a abordagem adaptativa, tá certo? É aquela que você não consegue dar o próximo passo sem antes receber um feedback e analisar o contexto que está acontecendo. Isso é o ágil, isso é o adaptativo. Por sua vez, Inês, veja aqui o avião, né? O avião ele consegue enxergar todo o percurso, concorda? Se você, Inês, vai sair daqui, vai, por exemplo, para a Alemanha, você vai sair daqui, vai passar em cima de Madrid, depois de Madrid vai passar em cima de tal lugar, depois de tal lugar vai passar lá, e você vai pousar lá em Munique, pronto, acabou. Você sabe exatamente qual o percurso que você sabe, vai percorrer. Você sabe o tempo, você sabe o quanto vai passar, a altitude vai passar, você sabe tudo, porque você consegue predizer esta sua rota. Então, isto seria a abordagem preditiva. Agora, tem vezes que você precisa de um helicóptero, Inês. Você não tem nem todas as características do caminhante, mas você tem várias. Por exemplo, você pode parar. O helicóptero para. O helicóptero consegue pousar, inclusive, em alguns lugares. Não em todos, mas consegue pousar em vários lugares. Ele consegue ficar paradinho aqui, bem pertinho do chão, coisa que o avião não consegue. Tá certo? Mas, por sua vez, também ele consegue voar bem mais alto do que um caminhante está. Se ele precisar, ele pode subir, descer, andar para trás, andar para frente, tá certo? Então, ele tem características tanto desse objeto chamado avião, quanto do caminhante. O que é isso aqui, Inês? É o híbrido. Ele não é nem puramente o avião, nem puramente o montanhista, mas ele faz um bom uso das duas coisas, concorda? E te dá uma flexibilidade muito maior. Isso é a diferença entre uma coisa e outra, né? Se eu consigo dizer qual é o meu problema, o quanto eu consigo dizer lá na frente, tá certo? Qual é o problema, qual é a solução, o que que tem que ser feito,
Nesse caso aqui do caminhante, aqui do montanhista, ele não sabe o que tem que ser feito daqui para frente. Ele não sabe, ele não consegue dizer. Ele precisa chegar até aqui, olhar o contexto e tomar uma decisão. É preciso, para você ser ágil ou adaptativo, que você tenha a seguinte característica: você faz alguma coisa empiricamente, ou seja, é exploratório. Quando você chegar até aqui por meio de um feedback que você vai ter aqui, você consegue analisar e tomar decisões para frente. Você só consegue planear daqui para frente após esse feedback. Isto é típico de projetos que são de âmbito incerto, de ambientes que mudam muito rapidamente, onde você não tem condições de planear toda uma rota. É diferente, por exemplo, quando eu vou construir uma ponte, né? Então aqui, Inês, eu tenho aqui um rio e aqui eu vou construir uma ponte. Eu sei qual é a largura da ponte, eu sei qual é a altura da ponte, quantas vias vão passar, eu sei que vai passar comboio, vai passar carro, eu sei tudo isso. Eu sei quantos pilares eu vou precisar, tá tudo definido, tá certo? Isso é completamente preditivo. E isso vale para um software, para uma engenharia, para um projeto de pesquisa, de data science, pode tudo. Serve para tudo. Tá certo? Serve para tudo. Todos entenderam isso? Então vamos lá. Olha só. E aí, chegamos a essa conclusão aqui. Olha lá, o Isabel Alvarez. Obrigado, Inês. Isabel Alvarez. Tá aí, Isabel? Pá. Eu estou cá, eu Ah, estou cá. ô, Isabel, então vai você mesmo. Olha Então, lá. conte lá. Isabel, Hum, você lembra daquele livro 50 Tons de Grey? sim, eu lembro. Lembra? Sombras da Grey. Sombras de Grey, é. Então, eu aqui criei um negócio chamado 50 tons de gestão, tá certo? Por quê? É uma analogia, eu escrevi um artigo um tempo atrás sobre isso, onde eu digo o seguinte: aqui nesse cantinho, totalmente preto, é o mundo preditivo. Nesse outro cantinho aqui, ó, é o mundo completamente adaptativo, onde aqui, nesse extremo limite, nem o problema você consegue definir. Você não sabe nem o que tem que ser feito, muito menos o que vai ser feito ao longo do caminho. É um ambiente completamente exploratório, tá certo? Do lado de cá, Uhum. não. Eu sei tudo o que vai ser feito. Eu sei qual é o problema, qual é a solução, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, quanto vai custar, quais recursos eu preciso. Eu sei tudo. Eu consigo dizer tudo isso. Ou, teoricamente, consigo dizer tudo isso. No entanto, Isabel, se eu não estou aqui no preto absoluto e no branco absoluto, qual cor eu estou? Cinzento clarinho. É no cinzento. Mas pode ser um cinzento clarinho ou um cinzento escuro, concorda? Mas que não é Uhum. branco nem preto, não é. É Não. cinzento. Percebeu? É Então, como o a que vida. que é? Pô, é como a vida. Então, assim, o que que é esse cinzento, então? Se ele não é o preditivo e ele não é o adaptativo, o que que o cinzento é? O híbrido. Híbrido. Pois. Percebe? Simples assim. Vocês Só uma acabaram de coisa, entender. só uma coisa que eu não percebo, desculpa. Diga. Meteu-se comigo e eu agora não me calo. Quando disse que ali no escuro, não é? Na parte escura, em que nós estamos preditiva, quer dizer, este retângulo representa o quê? O mesmo problema ou um conjunto de problemas? Não, esse retângulo representa todo o espectro de possibilidades que Ok, podem ser aplicadas de gestão. Eu posso ok. usar aqui o mundo preditivo, eu posso Uhum. usar aqui o mundo adaptativo E ali ou o o híbrido, híbrido. Exato, ok. certo? A Pois. pergunta, a pergunta é: onde eu estou? Como é que eu descubro se eu estou aqui na faixa A, na faixa B, na faixa C, na faixa D? Esse é o ponto. Por quê? Uhum. Obrigado, Inês. Vou fazer uma pergunta agora para Cláudia Santos. Cláudia Santos. Sim, Cláudia, tudo bem? tudo bem contigo. Tudo bem. Cláudia, você gosta de cozinhar? Não. Não, não gosta de cozinhar, mas sabe fazer alguma coisinha na cozinha. Tem que ser por questão de sobrevivência. Como todos nós.
Tá certo? Eu cozinho, olha, eu cozinho uma água que é uma beleza, cara. Entendeu? Muito bem. Cláudia, vamos lá. Sim, Você precisa fazer um omelete, tá certo? Quais utensílios você pega para fazer essa omelete? Não ouvi. Tá mudo. Tá mudo, tá mudo. peço desculpa. Precisa de um pote, de alguma coisa para pôr os ovos, quebrar os ovos, alguma coisa para bater, um garfo, alguma coisa assim. Hum, Uma frigideira, não é? Uma espátula e pronto. e pronto. Percebeu? Você vai escolher os utensílios baseado no prato que você vai comer, certo? Certo. Agora pega a mesma frigideira, o pote, um garfo e a espátula e faz uma feijoada. Não vai fazer. Não vai dar, Não. percebeu? Não vai dar. Por quê? Não é você que escolhe os utensílios, Cláudia. É o prato que pede Sim, os utensílios, percebeu? E você, como sim. uma ótima cozinheira, sabe usar o garfo, a faca, a concha, a panela de pressão, a frigideira, a espátula. Você tem tudo à sua disposição na sua cozinha, certo? Sim. Então, quando você estiver fazer um prato, seja fazer um pão, um bolo, um omelete, você vai usar aquilo que é necessário para você entregar aquele prato. Se você tentar usar o mesmo utensílio para fazer todos os pratos, Não vai não vai funcionar. certo. Tá certo? Cláudia, todas as semanas eu estou numa empresa diferente, em diversos lugares do mundo. E eu vejo as empresas cometerem esse equívoco. Elas dizem que vão adotar uma abordagem e, a partir daí, começam a fazer todos os projetos com esta mesma abordagem. Qual é a chance que isso tem de dar certo, Cláudia? Zero. Pouca. Por quê? As pessoas estão fazendo o inverso. É o inverso. Elas adotam uma abordagem, não, agora eu sou preditivo. Não, vamos fazer agora, tudo vai ser ágil. Por quê? Não existe isso. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Não existe isso, Cláudia. Porque as ferramentas que você tem para usar aqui, ó, são ótimas para esta posição aqui do espectro. Se você usar as mesmas ferramentas aqui, ó, não vai dar certo. Porque esse contexto aqui, ó, ele pede outras ferramentas, outros modelos, outras práticas. Algumas são até intercambiáveis, porque isso aqui não é totalmente preto, tá certo? Você pode usar uma prática daqui, por exemplo, aqui e tudo certo, tudo bem. Mas não é igual fazer um projeto aqui, nem um projeto aqui. Todo mundo entendeu isso? Então, não existe essa história de que vamos adotar uma metodologia, um método, um framework na nossa empresa, no nosso projeto, e todos os projetos serão feitos assim. Isto é receita para o fracasso. Todos entenderam isso? Tá claro, muito claro, tá transparente isso, tá certo? Muito bem. Obrigado, Cláudia. Deixa eu falar com a Laura então. Laura Garay. Laura Garay. Sim, Tudo bem, Laura? tudo e Você, consigo. você entendeu isto aqui? Essa história de que é diferente? Então, vou perguntar para você aqui agora uma coisinha, antes da gente fazer um exercício, porque nós vamos fazer um exercício aqui juntos, tá? Laura, o que é melhor, o garfo, a faca ou a colher? Você só pode escolher um. A colher. A colher, ótimo, eu trouxe uma sopa para você comer e você escolheu o talher adequado. Mas e se eu tivesse trazido uma laranja para você descascar? O que você ia fazer com essa colher, Laura? Faz cascar as coisas. Não, não dá, né? Não dá. Não. Absolutamente não dá. Percebe Dava, isso? mas tinha mais dificuldades. Mas assim, não é a ferramenta adequada, concorda? Para descascar uma Exatamente. laranja, percebe? Então, assim, esse é o ponto. Então, assim, nós não podemos definir a metodologia, a abordagem, seja lá o que for, pelo que a gente quer.
é o projeto que grita para a gente. E eu posso fazer um projeto, por exemplo, de desenvolvimento de uma aplicação, que ela pode ser, ora ela vai ser preditiva, outra aplicação pode ser híbrida, outra aplicação pode ser completamente adaptativa. Tá certo? Não há essa definição prévia, não pode existir. Porque, assim, cada contexto é diferente. Então, assim, projetos de data science, projetos de X tem que ser a abordagem Y. Não, não tem. Não tem. Tá certo? Não tem, não existe isso. Tá certo? Eu preciso ser ágil, eu preciso ser preditivo. Não, não existe, você não precisa nada. Não precisa nada. Você tem que fazer aquilo que é adequado ao contexto. Tá todo mundo claro sobre isso? Tá bom? Muito bem. Deixa eu perguntar agora aqui outra coisa para outra pessoa. Tá muito claro isso? Todo mundo entendeu isso? Que não há uma abordagem única, nem a melhor, nem a pior. Não tem melhor, não tem pior, é a adequada ao seu contexto. Eu costumo dizer que é o seguinte: meu contexto, minhas regras, Antônio. Meu contexto, minhas regras. Tá certo? As suas regras são boas para você, no seu projeto. Mas no outro projeto seu, essas regras podem não valer nada. Então, assim, ó, a gente tem que acabar com essa mistura, essa coisa, essa discussão de que o ágil é bom, o preditivo é ruim, ou o preditivo é ruim e o híbrido é bom. Não tem isso. Todos são bons. Infelizmente, Antônio, eu ainda tenho que chamar essa coisa de gestão híbrida, porque eu gostaria muito de acabar com esse termo. Porque as pessoas ficam polarizando, né? É o preditivo e o ágil, preditivo e o ágil, preditivo e o ágil, preditivo e o ágil. E assim, a gente já descobriu que a grande maioria das coisas que nós fazemos são híbridos, não são preditivo e ágil, né? O que acontece? Na hora que você descobre que o híbrido é a mistura de tudo isso, não existe mais essa discussão. Basta que você simplesmente adote aquilo que é necessário, independente da abordagem que você está usando. Isso se chama gestão. Ponto. Sem essa de ficar falando, não, eu aqui sou ágil, eu aqui sou híbrido, eu faço gestão. Ponto. Se eu tiver que usar uma prática A do modelo X e eu tiver que usar uma ferramenta Z do modelo T, isso não importa. É igual você na sua cozinha. Você abre a gaveta e pega o que você tem que fazer para cozinhar o seu prato. Ponto final. Alguém te pergunta assim, não, as facas são boas. Não, os garfos são bons. Com isso não existe. Você vai pegar o que tem que pegar e ponto. E ninguém vai discutir isso com você. Aqui na gestão é a mesma coisa. Não importa qual é a ferramenta, a prática, desde que aquilo acrescente alguma coisa ao seu contexto, que seja adequado ao seu ambiente e faça com que você entregue valor, ponto final. Todos entenderam isso? Então, não existe essa coisa de projeto de software é assim, projeto de preditivo, de construção civil é assado. Não. Projeto de data science é X. Não. Eu posso ter um projeto de data science completamente adaptativo. Eu posso ter um projeto de data science completamente preditivo. E eu posso ter um projeto de data science completamente híbrido. Qual é a abordagem? Não sei. Eu vou ter que olhar o contexto. Tá certo? Todos entenderam isso? Tá claro? A pergunta, então, que vem agora é como é que eu defino qual é a abordagem? Não é isso? Como é que eu defino isso? Tá certo? Todos entenderam? Porque assim, ok, já entendi que tem uma opção de abordagem diferente, só tem 3 tipos, mas eu quero saber como é que eu defino essa coisa toda. Então tá, há algum tempo atrás, eu fiz uma ferramenta, tá certo? Que está disponível de forma gratuita para qualquer um que queira utilizar, tá? Eu vou mostrar para vocês a ferramenta aqui, neste momento, para vocês. Pergunta: alguém aí tem algum projeto em mão que possa ser avaliado e a gente possa descobrir aqui online, literalmente online, em conjunto com vocês, qual seria a melhor abordagem a ser utilizada? Alguém já fez algum projeto ou quer fazer um projeto?
né? Diz assim, olha, esse é o projeto. Eu quero saber qual é a abordagem que eu tenho que utilizar. Algum voluntário ou voluntária? Porque comigo é assim, Antônio, é online, ao vivo. Eu posso dar o meu caso. Bernardo, tudo bem? Tudo bem. Diga para mim aí em 30 segundos que projeto é esse. Eh, Isto é basicamente o projeto final deste curso que eu vou fazer. E o Sim. projeto consiste em analisar todos os imóveis que estão no Airbnb e usar Todos? machine learning. Como? Todos os imóveis? Todos os que estão listados no Airbnb de Portugal, sim. Ah, tá. Eh, e basicamente fazer uma análise para duas razões. Ver qual é que seria o melhor sítio para investir em termos de Portugal, ou seja, Hum. onde é que haveria menos concorrência, e também fazer um modelo de machine learning para decidir qual é que seria o preço mais competitivo para meter o imóvel a alugar. Ok. Você já começou esse projeto? Não. Está mesmo na fase inicial ainda. Ótimo, isso é bom. Porque quando você for escolher uma abordagem, é mesmo na fase inicial que você tem que ver isso, concorda? Então eu quero que você se coloque nessa posição agora e responda algumas perguntas que eu vou fazer para você. E ao final, o sistema vai dizer para você qual é a abordagem. Tá claro? Uhum. Sim. Então vamos lá. Posso compartilhar aqui? Posso, né? Então aqui, ó. Se vocês entrarem aqui no site chamado flexmodel.com, que é esse modelo que eu falei para vocês e o Antônio falou, tá certo? Todos já conseguem ver aí? Uhum. Muito bem. Então, se vocês entrarem aqui na parte de recursos, tá certo? A parte de recursos, tá vendo aqui, ó? Aqui tem assim, ó, Management Approach Selection, ou seja, a seleção da abordagem de gestão, tá? Clicando aqui, tem que estar logado no site. Vocês vão ver que aqui não tem 50 tons de gestão, né? Eu defini apenas 5 faixas aqui para ficar mais fácil a escolha. Então, aqui no canto esquerdo, eu sou completamente preditivo, ou seja, eu sei tudo, eu consigo dizer tudo e tal. No canto direito, eu sou completamente adaptativo, ou seja, não sei qual o problema, não sei como fazer, eu preciso explorar tudo, tá? No meio, eu tenho um híbrido balanceado. À esquerda aqui, um híbrido tendendo a preditivo, mas é híbrido, é um cinzento escuro. E aqui, um híbrido tendendo a adaptativo, é um cinzento bem claro, tá? Todos entenderam isso? O que esse sistema vai fazer? Vou fazer algumas perguntinhas aqui para o nosso amigo, e baseado nessas perguntinhas, o sistema vai dizer qual é a faixa que você se encontra. E além disso, vai dizer uma série de sugestões para você aplicar no seu modelo, tá bom? Ou na sua gestão. Tá pronto, Só querido? uma pergunta. Diga. O aplicativo foi feito com inteligência artificial? Não foi feito nada pela inteligência artificial. É inteligência natural Ok, mesmo, a minha, na inteligência natural, ok. a minha, Não, pronto, tá? ok, era Não, só foi isso. feito, não, foi feito por minha inteligência natural, é a minha mesmo, verdadeira. Ok, é que como agora há tantas facilidades, eu trabalho na área de informática, há tantas facilidades com a inteligência artificial que... Não, Está bem. não, não, isso aqui é Por acaso inteligência natural. nunca tinha ouvido da plataforma e acho que é um recurso bastante necessário. Depois a gente fala um pouquinho mais da plataforma aqui. Então vamos lá. Obrigada. Tá pronto, querido? Pode ser? Aham. Então vamos lá. Em relação ao problema, nível de conhecimento do problema a ser resolvido. Ou seja, você sabe qual é o problema? Sabe tudo? Ou seja, o problema é esse. O problema está claramente definido? Sim ou não? De very low até very high. Quanto você julga? Estou a atender para o moderado e o high. Moderado ou high? Um dos dois. Vamos para o moderado. Vamos ser conservativos. O que que... Não, não é questão de ser conservativo, assim, ó. O quanto do problema. Por exemplo, você vai fazer um projeto de pesquisa. Você tem lá a pergunta de pesquisa, não tem? Aham. Essa pergunta é definida, não tá? Ok. Ou seja, basicamente a pergunta é se eu sei o que é que quero fazer, certo? Não, não é se eu sei. O que eu quero fazer já é outra, é a pergunta 2. Eu quero A saber qual é pergunta o é qual é problema, o a ser problema, resolvido. por exemplo, um problema poderia ser que faltam algumas localizações de Portugal Airbnb para as pessoas
Já não há necessidade de ter ali em alguma zona em específico. Acho que todas são problema sempre. Ou você pode ter um olho assim, ó. Qual o melhor Ah, lugar para investir em projetos de Airbnb em é, Portugal e qual seria o preço adequado? Não é esse o problema que você quer resolver? Aham. Então está definido. Ah, é. ok. Não está definido? Sim, sim. Então, é high ou very high? Very high. Very high. Está definido, concorda? Agora, nível de conhecimento da solução a ser implementada. O que tem que ser feito? Você já sabe? Sim. Eu, Quanto? eu Moderado, eu high? sei o processo. Vamos dizer high. High. Necessidade de empirismo para o desenvolvimento da solução. Empirismo significa experimental, percebe? Vou aqui, eu vou ali, vou aqui, vou lá, ou então você já sabe, não, é esse o percurso que eu tenho que fazer e eu não preciso fazer muitos protótipos, por exemplo, coisas assim, provas de conceito, por exemplo. Ahn, Nível Moderado. de empirismo. Nível de Eu empirismo, diria moderado. moderado. Ok. Então agora vamos aos planos. Vamos supor que você estivesse no começo desse projeto em relação aos planos. Existe possibilidade de você fazer um plano para a realização desse projeto? Ou seja, do começo ao fim? Ou seja, eu sei o que vou fazer em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho? Não, Não. não. Quanto é então? Eu diria low. Low. Uhum. Mas veja lá, você sabe qual é o problema, não é? E tem alto nível de conhecimento da solução. Por que que o seu plano é baixo? Porque é só mais o processo de fazer as coisas envolve muito. Não é que envolve muito, mas envolve experimentação. Ou seja, eu não sei ao certo o que é que vai Uhum. estar em cada. Eu sei as etapas, não sei o que é que vai estar dentro de cada uma delas. Boa. Frequência com que você espera com que esses planos sejam adaptados, ou seja, modificados, Eh, Moderado. moderado. O âmbito. Quanto você consegue dizer do âmbito que tem que ser feito? Você sabe a solução, o problema, mas o que tem que ser feito ali no meio do caminho? Quanto que é? High. High. Expectativa na estabilidade desse âmbito. Eh, eh, Isto depende muito da quantidade dos dados que eu vou ter. Expectativa na estabilidade. Você acha que vai mudar muito ao longo do caminho? É Pelo que que você falou dos planos, deve mudar razoavelmente, concorda, ao longo do tempo? Estabilidade do âmbito? não, a estabilidade não deveria mudar muito, não. Não? O que você acha então? Moderado ou high? Vamos dizer. Ok, uma pergunta. Quando dizemos Diga. estabilidade, estamos a falar de quando tiver tudo feito, vai Não, ser. não, é assim, ó. Vou fazer a ponte para atravessar o Rio Tejo. Eu sei que vão ser 10 pilares, vão ser tantos quilômetros, vão ser isso, vão ser aquilo. A coisa não vai ficar mudando o tempo todo, entendeu? Porque eu sei exatamente o que tem que ser feito e isso tem uma estabilidade. É Então disso que eu estou falando. vamos dizer high. High. Estabilidade. Recursos. Você consegue dizer, por exemplo, as pessoas, materiais, equipamentos que você vai precisar ao longo do tempo, ou isso é uma coisa que vai ser descobrida aos poucos? Ou lá no começo, ou logo no começo, você já sabe tudo que vai precisar, Aos poucos, aos poucos. aos É, poucos. É o que então, moderado? sim, moderado, moderado. Tempo. Você consegue fazer um cronograma disso? É necessário fazer um cronograma dessas coisas para controle dos objetivos do projeto? Neste caso não seria necessário, quer dizer, eu tenho uma data limite, vamos dizer moderado. Custo. Necessidade de criação de um orçamento, né, para o controle do projeto. Se você tivesse um orçamento, não sei se você tem um orçamento ou não. Não, não há orçamento. Então, necessidade para um orçamento é very low, concorda? Aham. Ok. Qualidade. Você já consegue dizer, por exemplo, se antecipar
a qualidade, né, daquilo que tem que ser feito. Por exemplo, daqui a 3 meses, eu vou ter que criar um produto X que tem que ter uma qualidade Y, uma especificação, um critério de aceitação X, ou é tudo vai ser descoberto aos poucos ao longo do caminho? A ponte você consegue, né? A ponte eu consigo. Ó, os pilares têm que ter segundo a norma tal, o tabuleiro tem que atender tantos mil toneladas. Então, assim, eu tenho essa antecipação dos critérios, entendeu? Uhum. Ou então eu não tenho nada, vou descobrir ao longo do tempo e ao longo do tempo eu vou descobrir qualidade lá na frente. Eu já tenho uma pequena ideia dos resultados Hum, com base noutros dados que eu já vi. Portanto, eu estou mais a tender para o moderado. moderado. E por fim, os riscos. Você consegue identificar riscos antecipadamente desse projeto ou é uma coisa completamente que a cada curva que você vai passar vai ter um risco novo que você não consegue antecipar? Eh, Vou dizer moderado também, porque não. Alguns você já conhece, outros não, não é isso? Exato, exato. Pronto. Foi difícil? Doeu? Não. Não. Então, vamos lá. Faz sentido as perguntas para você? Faz. Então, agora eu vou perguntar aqui, ó, calcular. Pronto. Olha lá. Você está no híbrido balanceado. Você não está no agile, você não está no preditivo, você está bem no meio do caminho. E aí, aqui no site, tá vendo que ele deu um highlight aqui, ó? Uhum. Ele diz para você aqui, ó, várias boas práticas, técnicas e ferramentas para você utilizar para a parte de resolução do problema. Na parte de planeamento, está aqui, ó, boas práticas, técnicas e ferramentas. Na parte de gestão de âmbito, está aqui também. Na parte de gestão de recursos, técnicas e ferramentas de recursos. Na parte de cronogramas, como se deve gerir o cronograma desse projeto, que ferramentas você deve utilizar. Na parte de custos, tá vendo? Tudo aqui. Na qualidade, na gestão de riscos, como você deve utilizar isso, está tudo aqui, tá certo? E se você quiser, você ainda pode fazer um download aqui. Olha só que maravilha. Você faz um download aqui e leva para casa. Que tal? Tá bom ou tá ruim? Olha aí, ó. Tá bom? Aí. Professor, isso Percebeu? mudou? Mudou? Mudou. Por que mudou? Ah, Mudou mudou do. aqui. Ah, isso veio para cá. Não entendi por quê. Vou ver. Mas deveria ser o outro aqui. Mudou alguma coisa? Ué, deu este aqui. É verdade. Vou ver isso aqui. Bem, vou corrigir isso aqui. Engraçado. Nunca, nunca. Ah, não. Tá aqui, ó. Deve ter sido Aqui. bug. Algum bug aqui. Olha, tá vendo aqui, ó? Veio aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Aí, tá aqui tudo para você. Você pode baixar o PDF e usar isso aqui para ajudar você na sua gestão. Todos entenderam como é possível fazer isso? É possível fazer? Então, assim, você tem um projeto de Data Science que não é adaptativo. Concorda? Não é ágil. Tem algumas práticas ágeis, mas ele não é um projeto ágil. Ele é um projeto híbrido, nesse seu caso. Percebeu? Todos Sim. entenderam isso? Tá claro isso? Muito bem. Então agora vamos a mais alguns detalhes sobre essa história. Muita gente, o Antônio, tem falado muito, né? Já tem um tempo, né, já tem um tempo isso, né? Por exemplo, a primeira vez que eu peguei um modelo ágil na vida foi em 2001. Já tem 23 anos, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Scrum e vi isso na época lá do meu mestrado, né? E as pessoas vêm dizendo isso, o Antônio, assim, ó, não, eu estou usando o Scrum, que é um dos frameworks ágeis, né? Assim, então, se eu estou usando o Scrum, eu sou ágil. Tem a ver uma coisa com a outra, Antônio? Nada. Absolutamente nada. O fato de você usar um framework, por exemplo, como o Scrum, não torna a sua abordagem ágil e nem o seu projeto ágil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você vier utilizar, por exemplo, uma das práticas do Scrum é fazer uma reunião diária, né, de 15 minutos todos os dias com sua equipa. O fato de você fazer essa reunião diária não significa que o seu projeto é ágil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só uma prática, tá certo? O fato de você ter lá um Scrum Master ou fazer uma retrospectiva ao final das sprints, usar sprints,
Isso não tem nada a ver com ser ágil. Nada, absolutamente nada. Você simplesmente está seguindo um ritual. Daí a você ser adaptativo é outra história, né? Então, vamos ver o que realmente é ser adaptativo nessa história, né? Então, vamos supor aqui, ó, que eu vou perguntar agora para o Chris Tilson. Chris Tilson, tá aí? Na escuta? Sim, sim, tô aqui. Cristilson, olha só, as pessoas acham, e eu vejo isso, as pessoas falando por aí na internet, em empresas que eu vou, que assim, não, quando eu estou sendo ágil, é porque eu estou quebrando o meu projeto em pequenos pedaços e entregando coisas aos pedacinhos. O que tem a ver uma coisa com a outra, Cristilson? Nada. Isso é só fatiar um âmbito em âmbitos pequenininhos. Eu posso saber exatamente o que eu tenho que fazer e quebrar isso em pequenos pedacinhos, né? Como, por exemplo, vou fazer um jantar. Ó, agora eu vou fazer a entrada, depois eu vou fazer a sobremesa, depois eu vou fazer o prato principal, depois eu vou arrumar a mesa. É a mesma coisa, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas quebrei em pedacinhos pequenininhos. Isso não tem nada a ver com ser ágil? Absolutamente não. Nada. Zero. Ah, a abordagem ágil é muito boa porque ela entrega valor mais rápido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? Eu posso, por exemplo, fazer a reforma da casa do Antônio, que aí vai ser a casa de banho, a cozinha e a sala. Aí eu vou lá, reformo a cozinha e entrego um valor para ele, que é a cozinha dele pronta. Pronto. O que tem a ver com ágil isso? Nada. Ele sabia exatamente qual era a cor do azulejo, o armário, o frigorífico, eu sabia tudo, 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 completamente positivo. Eu só quebrei isso em pedaços. E já entreguei um valor para ele, que aliás é um conceito que as pessoas falam erradamente. Projetos preditivos só entregam valor no final. Não, eu acabei de entregar para ele a cozinha dele prontinha, sem vazamentos, tudo bonitinho, no começo do projeto. Então, assim, não há essa caracterização. A diferença é a capacidade que você tem de adaptar o seu produto e o seu processo de acordo com a evolução do contexto, né? Então, se eu vou desenvolver, por exemplo, deixa eu falar aqui agora com a Ana. Ana Filipa. Ana, imagina que eu estou desenvolvendo um software, tá certo? Seja lá qual for. E aí eu vou preparar uma arquitetura desse software, tá certo? Que eu acho que vai ser boa para o seu projeto. Aí você diz, não é nada disso. Depois de fazer um pedacinho pequeno, eu mostro para você, aí você chega e fala assim, não, 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 é isso não, é outra história. Não é isso que tem que ser resolvido. Aí eu vou e faço outra coisa. Aí eu te mostro, você fala assim, não, não é isso não. Aí faço outra coisa. Isso é ser adaptativo, Ana? Ah, sim. Não. Isso é Não tentativa quer e... dizer, eu sabia ao início o que é que eu queria. Se calhar não soube explicar bem aquilo Não, mas que eu se é queria. um projeto puramente adaptativo, você não tem nem como explicar. É literalmente Pois, exploratório. exato. Mas a questão é que as pessoas acham que eu faço um pouquinho e pego o seu feedback. Aí eu vou lá e adapto. Pego um pouquinho, faço o feedback e adapto. Adapto-se de mudo. Então, assim, muitas das vezes o que eu tenho observado, isso não é adaptação, é tentativa e erro. As pessoas estão deixando de levantar requisitos, simplesmente por dizer assim, ah, vai mudar mesmo, então eu vou nem perguntar nada e vamos aqui fazendo adaptativo. Isso é má gestão. Se você tem a possibilidade de levantar os requisitos, saber o que é que vai fazer, faça-o. Tá certo? Um projeto adaptativo é aquele onde você prepara aquilo que vai ser feito para uma rápida mudança. Vamos a um exemplo bem claro. Imagina que eu estivesse aqui preparando uma aula de gestão de cronogramas, por exemplo, tá? E aí, a minha aula só pode ser dada de um jeito. Se mudar os alunos, se mudarem o curso, eu tenho que fazer tudo do zero de novo. Isso não é um slide adaptativo, concorda? Porque o slide que eu tenho que preparar ele tem que ser adaptado rapidamente. Isso é adaptabilidade. Isso acontece no software também, por exemplo. Se eu quiser fazer um software, eu tenho que pensar na arquitetura, no banco de dados, numa coisa assim. Caso alguma coisa mude, rapidamente eu me adapto. Senão é tentativa e erro. Percebe? Então, esse tipo de situação é que nós chamamos de uma abordagem adaptativa. Então, quando vocês forem fazer os projetos de pesquisa de vocês ou trabalhar com vocês, muito cuidado. Porque existem muitos mitos por aí dizendo, ah, isso é rádio, isso é preditivo. Calma. Muita calma nessa hora.
tá? Existem diversos modelos por aí, diversas ferramentas que podem ser utilizadas, tá? Um deles, tá? Que é esse que é o Flex, que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Não vou dar aula de Flex aqui, quem quiser fazer o curso de Flex, depois a gente pode falar sobre isso, tá? É esse modelo aqui, ó, que chama-se Flex, tá? Por que que eu criei o Flex? Tá? Por causa disso aqui, ó. Existe uma pletora de livros, abordagens, modelos, tudo misturado. E aí, a pergunta é, como é que eu junto tudo isso? Pedro, como é que eu junto tudo isso, percebe? É uma confusão danada. É uma confusão danada. E aí, pensa no seguinte, Pedro, como é que você monta esse quebra-cabeça se você não tem a tampa da caixa? Você só tem as pecinhas, mas você não sabe qual é a figura que tem que montar. Percebe? É assim que as empresas se encontram. Tá certo? E aí, o que que eu fiz? Eu desenhei a tampa da caixa. O Flex é isso. Ele é um modelo completamente preditivo, adaptativo, híbrido, que você pode ser usado como você quiser, tá? Ele tem aqui, ó, nesse contexto, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isto aqui no Flex é a parte da organização, tá? Você tem elementos de propósito, missão, arquitetura, cultura, sustentabilidade, estratégia, gestão de mudança. Tem uma série de coisas que compõem a organização, tá? Aqui do lado de cá, você tem a parte de transformação, ou seja, projetos, programas, portfólios, desenvolvimento de produtos, né? Que novos que vão ser criados pela empresa. E do lado de cá, você tem essa parte de operações, né? É recursos humanos, marketing, logística, aquilo que não é projeto, ou seja, é operação contínua da empresa. Você tem níveis estratégicos, né? Níveis táticos e operacionais da sua empresa. Pode ser que uma empresa não tenha um CFO, por exemplo, aqui. Tudo bem, então o flex dela vai ficar aqui embaixo, pequenininho, sem problema nenhum. Por quê? Essas pecinhas, ô Pedro, elas são um Lego. Não existe um flex, Pedro. Existe o seu flex. Percebe? O seu flex. Tem empresa, por exemplo, que usa o flex só nisso aqui, ó. Só isso aqui. Mais nada. E tá certo. Tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Tem empresas que já usam essa parte aqui assim, ó. Ó, já vem aqui, usa no nível mais tático aqui, usa esses eventos aqui e geram alguns indicadores. Ok, esse é o seu flex. Então, não é uma coisa complicada, pelo contrário, existe uma padronização aqui de eventos, tá certo? Que diferente de alguns modelos ágeis, por exemplo, eu aqui tenho uma flexibilidade completa de dizer como eu vou planejar, como eu vou me coordenar com as minhas equipes. Por exemplo, o Scrum, ele diz que eu tenho que me coordenar com a minha equipe todo dia, 15 minutos. Aqui não, eu digo quando eu vou me coordenar. Se for interessante fazer 15 minutos todo dia, ok. Se não for, eu faço quando eu quiser, né? Porque o meu contexto é o que vale. Aqui, ó, eu faço revisões do meu produto, dos meus processos, de tempos em tempos. O Scrum diz que só pode ser feito no final de uma sprint. Eu não. Eu digo que pode ser feito quando você precisar ter um feedback. É muito mais flexível. Aqui, ó, retrospectiva, você melhorar processos, o Scrum diz que só pode ser feito ao final da sprint. Eu não, eu faço quando eu precisar. Ou seja, é um modelo muito mais flexível, completamente adaptável, né, certo? Onde você tem tanto o lado de projetos quanto o lado de operações integrados por meio de práticas híbridas, tá certo? E Lean, completamente Lean. Mas a questão é, como é que eu faço para transformar essa minha estratégia em iniciativas de projetos e processos de modo adequado? Pois bem, normalmente você tem aqui um PMO, um Project Management Office, que cuida disso. E do lado de cá, normalmente não tem nada. E aí eu criei uma estrutura aqui chamada Value Management Office, isto aqui, que faz com que a estratégia seja transformada em iniciativas de projetos e operações de forma integrada. É para isso que serve o Flex, tá? Como eu falei para vocês, não é uma aula de Flex, só queria mostrar para vocês que isso existe, tá? Vocês podem entrar no site e baixar os guias são gratuitos, tá certo? Se você entrar no site lá, flexmoda.com,
Existem guias em português e em inglês, tá certo? Pode baixar, pode ler, pode fazer o que você quiser. Tudo dentro do site do Flex é gratuito, exceto os cursos, tá certo? Que de vez em quando a gente promove para as pessoas, tá? Muito bem. Não quero ultrapassar mais o tempo do Antônio e eu queria saber o seguinte: dúvidas, curiosidades, perguntas sobre isso? Posso? Pode? Assim como os outros métodos têm certificações e coisas que dão um título do uso disso, o Flex nesse momento já tem algum tipo de certificação? Totalmente. Certificação. É em português e em inglês, como você quiser. É uma prova, tem várias pessoas já de vários países que já se certificaram nisso. E pode ser feito em qualquer lado, é online e pode ser baseado no... É online quando você quiser, sem problema nenhum. E o material de estudo posso pegar no site mesmo ou é preciso É mesmo o um curso? material do site e tem as aulas do curso, né? Ok. Vai ter um curso agora em junho. Vai ter um curso agora em junho. Bom, São 2 obrigada. sábados. São 2 Dois sábados. sábados. Vão ser online ou vão ser presenciais? Vão ser online. Ok. Vão Obrigada. ser online. Vão ser online, completamente online. Olha, eu vou convidar vocês aqui, copiar link. Antônio, eu posso colocar um negócio no chat aqui? Posso? Posso, né? Olha, eu vou colocar aqui no chat uma possibilidade de acesso ao grupo do Flex. É um grupo que só fala do Flex, fala de gestão, lá não tem política, futebol, religião, não tem nada, é um grupo bem comportado, tá certo? Lá ninguém fica anunciando nada, ninguém fica vendendo nada, é um grupo de gestão do Flex, tá? Tem vários portugueses lá que já fizeram um curso comigo aqui, quem quiser entrar é voluntário, quem quiser sair também pode sair o que quiser. Lá a gente tem, quem está dentro do grupo do Flex, às vezes tem promoções, coisas assim, tá? E é um grupo bem comportado, onde tem muita coisa de gestão. Eu fico sempre criando coisas lá, as pessoas vão contribuindo, a gente vai fazendo algumas coisas. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, tá aí. Ou quem quiser ver alguma coisa sobre o Flex, entra no site flexmodel.com, tá aí o endereço, tá? No grupo tá no chat aí. Que mais? Mais perguntas? Eu Curiosidade? não tenho perguntas, mas já entrei a espreitar no site, por acaso. Vi que usavam bastante JavaScript, algumas APIs, clouds. Já andei a espreitar um bocadinho por inspection. Por acaso tem bastantes coisas interessantes. Eu trabalho na área de desenvolvimento de websites. Acho que está a explicar desta diferença de metodologia ágil que agora pide. Sempre eu trabalho com metodologia ágil e sim que sempre critiquei algumas coisas da flexibilidade, que muitas vezes precisavas de resolver algumas dúvidas e não tinha tipo essa flexibilidade e acho que isto aqui está melhor definido para mim, dentro desse trabalho está muito melhor definido e acho que era uma coisa que deveria implementar-se, que eu vejo muitas coisas erradas na metodologia ágil, na área de desenvolvimento. Eu falo por mim, a minha experiência. Eu fico assim na hora perguntando assim, né? Ah, o Scrum, você conhece o Scrum, não conhece o Scrum? Sim. Aí assim, ó, como é que pode um modelo que se diz ágil se você só Porque pode fazer aquilo de um jeito? Você o não precisa. Scrum é muito metódico, tu tens que estar a seguir, depois terminas o sprint, estás a explicar. Mas E assim, acho que e se eu quiser. Olha só, vamos lá. Lá no final da sprint do Scrum, tem uma é retrospectiva que é para assim. você fazer uma melhoria do processo, concorda? Mas assim, vamos supor que seja uma sprint de 3 semanas. E no segundo dia eu já percebo que tem alguma coisa errada. Eu não posso juntar a equipe e E melhorar ela logo. acontece. E E acontece porque acontece. os projetos não são lineares. Não Projetos são, não são. não Aí, são mas assim, lineares, portanto, mas sempre há alguma coisa. segundo o Scrum, tem que esperar a sprint acabar para fazer a melhoria. Qual é a Sim, lógica disso? é o que eu digo, era a minha crítica. Qual é a lógica Eu acho disso? que a gente tem muitas dificuldades com esse tipo de coisas, porque sempre acontece alguma coisa, queiras ou não, embora tenhas muito controlado o que Você estás está a fazer, engessada sempre demais, né? aparece alguma coisa, assim. Você está engessada demais, né? Por exemplo, você no Scrum, você, por exemplo, não pode mudar o backlog da sua sprint ao longo da sprint, tá certo? No Flex, você pode.
Porque se tem alguma coisa mais importante a ser feita agora, que seja feita, não é? Mas não, pode. Acho que Ou seja, que adaptabilidade é essa do modelo que se diz ágil, mas não pode adaptar nada? Como assim? Não faz sentido nenhum para mim. Por isso que eu criei o Flex. Entendeu? sim, por exemplo, tu fazes unas dailies de 15 minutos que às vezes não abordam tipo as coisas que tu precisas durante da sprint e ficam muitas coisas no ar, muitas coisas por fora e depois continuas a trabalhar Sim, assim, 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 mas avançando. por que que tem que ser daily? Né? E se o meu contexto, por exemplo, vamos supor, tem uma empresa que eu fui fez um trabalho com eles aí em Lisboa, onde eles tinham 3 dias de trabalho remoto e 2 dias de trabalho presencial. Eles só faziam as reuniões de coordenação deles nos dias que eles estavam presenciais, no remoto não fazia. Porque é assim que eles se sentiam bem e é assim que funcionava. Qual o problema disso? Mas o Scrum proíbe fazer isso. Como assim proíbe? Não existe proibição, certo? Meu contexto, minhas regras. Percebe? Então, assim, se o seu projeto precisa de um gestor de projeto, que você coloque. Mas no Scrum não tem gestor de projeto. Como assim não tem gestor de projeto? Certo? Então, assim, eu sou meio crítico a esses tipos de radicalismo, entendeu? É assim, por isso que o nome é Flex. Porque, assim, Laura, você tem a possibilidade de fazer um monte de coisas, mas você adapta. Por exemplo, também no Scrum você usa as sprints todas do mesmo tamanho. No Flex, não. Você pode usar do mesmo tamanho ou variar ao longo do tempo. Se aquilo que eu preciso entregar não vai demorar 2 semanas, Se o ou Flex na se próxima, adapta, adapta ao valor que eu tenho que entregar. Se o valor que eu tenho que exatamente. entregar agora vai demorar 3 dias, é três E, dias. faz mais sentido Ah, adaptar-se, porque, como estamos a decir, um projeto não é linear. Se há uma metodologia que se adapte mais ao que estamos a fazer, há mais flexibilidade, não é? pois é, por isso que o nome dele é Flex. É. Entendeu? É por isso. Então, assim, essas coisas de que esses radicalismos, eu tô fora, não quero nem saber deles. Entendeu? Não quero. Né? Então, assim, por isso que foi criado o Flex. Ele junta preditivo, junta híbrido, junta ágil, junta lean, em todos os níveis da organização. Você monta o seu Lego como você quiser, tá certo? Muito flexível e você usa. Mais perguntas? Como é que o Flex pode ajudar também a fazer uma melhor gestão de riscos num projeto? Opa! Vamos lá. Um dos itens ali em cima do frame do modelo, no parte do VMO, né, é a gestão de riscos. Vamos lá. A primeira coisa que eu posso responder é: se você adotar a abordagem errada, já é o primeiro risco que você está correndo consigo mesmo. Tá certo? Esse é o ponto. Já a cabeça. Tá certo? Já está adotando a abordagem errada, já está errado. Segundo, essa questão de o Flex poder ser modelado ao seu contexto, à sua condição e ao seu ambiente, diminui muito a possibilidade de você, vamos dizer assim, encarar uma situação de incerteza. Por quê? Você vai fazendo aquilo conforme o seu modelo, conforme o seu contexto vai acontecendo. Lá dentro do guia do Flex, né, um dos guias é um guia de Canvas, Antônio, que tem lá uns 12 ou 13, e cada hora eu vou criando uns diferentes, né? Quem é do grupo do Flex lá vai vendo. Hoje mesmo eu lancei um framework diferente chamado GOAT, lá na internet. Quem é meu seguidor no LinkedIn aí pode ter visto aí. Chama-se GOAT, Goal, Opportunities, Threats and Assets. GOAT, tá? É, e lá dentro do guia do Flex, do guia de Canvas, tem um chamado Risk Canvas. E esse Risk Canvas faz com que você consiga gerir isto ao longo do tempo. Eu ensino lá do guia como você faz isso. Então, todo e qualquer planeamento do Flex, seja ele de uma pequena interação, seja de um projeto, seja de um portfólio, seja de um processo operacional, ele tem dentro dele embutido um processo de gestão de risco. Desde a análise do negócio, desde a sua sprint, que aliás tem uma outra coisa, né? As pessoas normalmente fazem planeamento de sprint, né? Sem uma forma estruturada. Dentro do guia do Flex, eu tenho lá uma forma estruturada de você fazer um planeamento. Ó, faça isso, 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 porque ajuda você a estruturar isso. E um dos itens já é a gestão de risco. As pessoas falam às vezes assim: ah, não,
pelo fato de eu usar um Scrum, uma abordagem ágil, eu já acabo com vários riscos. Você acaba com alguns, mas não todos. E aí, dentro do Flex, no setor de planeamento, não importa o nível que é, tem lá uma forma de você gerir os riscos, apoiado por uma ferramenta que está lá dentro do material. Tá? Estou esclarecido. Mais alguém quer colocar questões? Eu estou à disposição para se perguntar o que se quiser. O que eu souber, eu respondo. Nada? Muitos especialistas nesta área das abordagens de gestão falam sobretudo que a grande vantagem das abordagens híbridas está de facto na sua flexibilidade e adaptabilidade à realidade, que é uma coisa que por vezes não conseguimos de facto com abordagens que são mais rígidas, como são as abordagens tradicionais, ou as abordagens mais adaptativas, como são as chamadas abordagens ágeis. Assim, o Antônio, assim, o híbrido é tudo de bom. Você faz o que você quiser com ele. Entendeu? Tá? Tudo de bom. Se você Porque precisar ser um também pouco das mais. abordagens tradicionais e as abordagens ágeis também têm coisas boas. E aqui Tem reunimos boas. tudo, não é? Mas, assim, Eu- mas por que você vai usar só uma ou outra? Você pode usar as duas ao mesmo tempo. Porque na realidade, por vezes, até é difícil conseguir utilizar a verdadeira abordagem ágil ou adaptativa, que pressupõe que os blocos que vão ser desenvolvidos, se estivermos a falar de projetos, sejam estanques. E não é fácil conseguir identificar ou blocos de desenvolvimento, quando estamos a falar, sobretudo na parte do IT, ainda mais complicado se torna que sejam completamente estanques. E daí eu também vejo que haja vantagem na utilização de abordagens híbridas, porque não vai para a rigidez dos projetos tradicionais, das abordagens tradicionais, e também porque, por vezes, não é fácil de conseguir uma verdadeira abordagem ágil, porque não se consegue tornar os vários blocos de desenvolvimento completamente estanques. Não, não consegue. E outra, é assim, eu queria que alguém me desse um exemplo, Antônio, um exemplo de um projeto onde você começou e não tinha a menor noção do que ia fazer. Não. Não tem. Ou seja, você nunca vai estar lá no extremo direito do completamente ágil. Nunca. Eu não conheço. Eu Eu nunca também fui. não. Eu nunca Mas a vi. maior Assim. dificuldade que eu vejo na abordagem ágil, pronto, tem aspectos muito positivos, que é aquela questão de trazer o utilizador ou o cliente do projeto Mas isso ao sempre mais existiu. Isso sempre certo. existiu. Mas Isso sempre existiu. isso também já era praticado nas abordagens tradicionais, quando nós queríamos ter o Sempre utilizador existiu. muito próximo, que às Desde a vezes época traz das vantagens pirâmides. e que às vezes traz vantagens e desvantagens, porque se tivermos aquele utilizador típico que gosta de se meter em tudo, até pode causar perturbação no próprio projeto. Mas, na realidade, eu nunca. Epá, eu trabalhei durante mais de 20 anos em gestão de projetos, eu nunca trabalhei com nenhum projeto que não soubesse exatamente o que era para fazer, o que é que se queria fazer. Agora, há aqui uma questão que se coloca e que eu gostava de colocar essa questão ao Hélio, que é, os projetos da Data Science têm uma característica que é forte de alguma imprevisibilidade. Uhum. Como é que aqui a abordagem híbrida nos pode ajudar para este tipo de projetos que são bastante mais É assim. flexíveis e Se você imprevistos? tem, como nosso amigo, né? Qual o nome dele? Eu esqueci. Era Bruno? Era Bruno? Que fez Era Bernardo. o Bernardo. O Bernardo Sousa. Bernardo. Por exemplo, se você tem essa noção desses grandes blocos, tá certo? Do projeto, ó, vai acontecer isso, isso e aquilo. Então você tem essa noção preditiva dos grandes blocos que você vai fazer, concorda? Então isso você consegue planear. Mas se você consegue fazer aos pouquinhos dentro desse bloco, você faz algumas pequenas iterações e vai adaptando aos poucos dentro do próprio bloco, você já está misturando as duas coisas. Que você tenha previsibilidade daquele bloco, ou seja, quanto tempo vai demorar, quais os recursos que tem, mas o que vai ser feito ali, por meio de iterações pequenas, você consegue fazer o quê? Rapidamente perceber que tem alguma coisa a ser adaptada e muda ela dentro do próprio pedaço, que é esse primeiro release, vamos dizer assim, primeira etapa. Ou seja, você tem as duas coisas que são simultâneas. Uma que tem uma previsibilidade um pouco mais de gestão, e você tem a adaptabilidade pequenininha rodando
para você fazer essas modificações. E isso faz com que você tenha um update dos seus planos de forma dinâmica. Que conforme você faz uma pequena coisinha e tem que adaptar para a próxima iteração, você já está adaptando o seu plano também. Então você tem que ter um planeamento que seja flexível o suficiente, e isso é uma arte, como eu vou criar um plano que possa se adaptar ao longo do tempo. Então, isso é o híbrido. Porque você vai ter esse plano, mas o plano é pensado de forma que, dependendo do contexto, você consegue rapidamente mudá-lo. Ou seja, você tem a previsibilidade e tem a adaptabilidade conjunta. Isso é o hibridismo, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender como é que funciona isso. Assim, é exatamente isso. Você vai fazendo as coisas preditivas ou adaptativas na camada de desenvolvimento de produto, né, do produto, e vai adaptando os planos aos poucos. Então, essa mistura de gestão de planos adaptativo e desenvolvimento de produtos também adaptativo torna você completamente híbrido. Muito bem. Mais questões? Não é nada? Já vi que as pessoas entraram lá no grupo. Quem quiser entrar no grupo lá, é só entrar. Tá bom? Lá só se fala português, então tá tudo certo. Depois as informações sobre cursos e certificações serão dadas Ah, nesse lá no grupo. grupo lá vocês vão saber. Essa semana eu vou lançar Ok. o curso. Essa semana eu vou lançar o curso. Tá? Sim, porque ainda não está disponível no site. Eu fui à Não, procura e ainda não não tem tá, nada. não tá. Eu Eu fechei também agora, estava à acabou. procura para saber há Não quanto tá, tempo o curso, como é não que. tá. Eu vou lançar esta semana. Fiquem Ok. calmos. Vou lançar essa semana. Eu fechei até agora aí, vou fechando por mês o treinamento, né? Cada mês, a cada 2 meses tem os treinamentos que eu faço lá. Fechei E agora são mais. treinamentos de quanto tempo? O curso do Flex são 2 sábados inteiros, Ok. tá? São 2 sábados Dos inteiros. sábados inteiros são que 15 horas? São da 16, 17 10, horas. Né? Isso é de 9 às 6, ok. mas assim, hora do Brasil, tá? Ah, ui. Ah, mas assim, eu vou estar aqui também, problema, tá todo mundo junto, tá todo mundo junto. Sim, sim. Ah, Olha, é melhor esclarecer qual é que é a hora do Brasil, que nem todos São nós sabemos. são 4 horas a 4 horas atrás. menos. São 4 horas quatro a horas. é que é a diferença. né? 4 horas atrás. Nesse momento tá com hora de É mais. verão lá, aqui, né? Então somos Sim, 4 horas atrás. sim, também não é assim tanto. Não é tanto, não é tanto. Eu vou estar junto, eu vou estar junto com vocês. Então, do mesmo jeito que eu vou estar aqui, eu vou ficar lá com vocês, sem problema nenhum. Mais curiosidades, pessoal, perguntas. Pode perguntar. Estou aqui à vontade. Nada? Antônio, era isso. A gente tinha combinado esse tempo. Estamos aqui à Se não, disposição. se não há mais perguntas, Não, perguntas não, Olá. só queria agradecer porque fez-nos pensar, ver esta parte da gestão de projetos de uma forma diferente e foi bastante útil, na minha opinião. Tem muitos mitos, Obrigada. Ana, e assim, um dos meus objetivos é fazer com que as pessoas realmente pensem, né? As pessoas ficam escutando coisas assim na internet, aí vê um filmezinho, aí alguém posta um negócio no LinkedIn, e aquelas pessoas acham. Às vezes não funciona assim, né? Você tem que pensar. Ah, o ágil é bom, o preditivo é bom, tudo é bom. O garfo é ótimo, Ana, mas não serve para tomar sopa, entendeu? Não Assim dá. como assim, o ágil é ótimo, mas ele não é para todo mundo, nem é para todo tipo de projeto, Sim. certo? Assim como o preditivo é ótimo, mas não é para todo tipo de projeto, entendeu? O garfo é ótimo, mas não toma sopa. Se você lembrar disso, pronto. Tá resolvido já a sua questão. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Professor, eu posso aproveitar e fazer um comentário Pode. em relação ao Algarve, só para desconstruir um bocadinho e para Ah, dizer aqui uma mensagem. Nos estabelecimentos prisionais só se usa colher de sopa. As costas da sopa servem para cortar tanto a laranja como o bife. Portanto, é menos ofensivo e é o mais útil. E a colega há pouco escolheu a colher. Eu acho que escolheu muito bem, porque eu cumpri o serviço militar e fui escoteiro e aprendi com uma sopa, com uma colher de sopa a fazer milagres. Portanto, acho que foi uma boa decisão. Mas a mensagem que eu queria dizer, isto é só para fazer aqui um bocado contraditório,
era dar-lhe os parabéns pela forma energética como leciona, como imparte a informação, porque não se foca só, não é ler ao metro, como eu costumo dizer, é desafiar o pensamento, não é mecanizar, é desafiar o pensamento, é provocar a mente, e acho que está de parabéns por isso, porque consegue colocar uma energia de maneira que é quase, ou seja, não dá para distrair, fica a pessoa atenta sim ou sim, porque transmite essa energia, e os meus parabéns por isso, porque é desses professores que o Portugal e o mundo precisa, porque é assim que se evolui. E pronto. Obrigado, Obrigado. obrigado. Muito obrigado.